Alô galera, estamos aqui de volta para falarmos, terminamos de falar um pouquinho sobre essa questão da derivada. Bom, na sessão anterior estipulamos lá como se consegue a razão incremental e quando esse limite aqui, pessoal, desse ΔX tende a zero, nós temos a derivada dy dx de uma função contínua qualquer. Bom, eu estabeleci com vocês como é que se consegue a derivada de uma função tipicamente polinomial. Então, de modo geral, o que nós estabelecemos foi o seguinte. Ora, se uma função, gente, ela é uma função constante, em todos os casos aqui é uma constante, obviamente a derivada dela é zero. Então, dy dx é zero. Não tem variação. Lembrem-se que dy dx mede, mensura a variabilidade, como é que ela está variando, como é que essa função varia para quaisquer que sejam valores de x pertencentes ao domínio dessa função. Então, nesse caso aqui, como não varia, a derivada é zero. Todos os pontos dominam essa função. Para uma função que tem essa cara aqui, pessoal, a derivada dela, dy dx, é a. Né? Regrinha daquele tombinho que eu estabeleci com vocês na sessão anterior. Isso aqui é 1. Desce 1, multiplicando, aí vai ficar x elevado a zero, que vai diminuir uma unidade no expoente. X elevado a zero é 1. Com 1 multiplicando aqui só fica a. Do mesmo jeito, para uma função do segundo grau, ou essa expressão aqui de grau 2, o 2 desce multiplicando, 2 vezes a elevado a x. 2 menos 1 dá expoente 1. De modo geral, eu não demonstrei esse caso para vocês, eu apenas falei para vocês procurar a demonstração. N desce multiplicando, n vezes a, x elevado a n menos 1. Então pronto. Essa aqui é a ideia. Agora, me vem a seguinte pergunta que é fundamental agora. Se eu der ou oferecer uma expressão dy dx para uma dada função qualquer, eu ofereço essa expressão aqui. Eu consigo voltar, ou seja, eu consigo achar qual a função que originou a expressão que vem logo à frente? Quer dizer, será que se eu te der a forma diferencial dela, dy dx, a derivada dela, como eu falei para vocês, essa expressão aqui, gente, também muitas das vezes é substituída em algumas literaturas por y', Tem outras notações também, mas essencialmente y' talvez seja a notação mais utilizada aí. Então quer dizer, se eu oferecer para vocês a expressão que dá a derivada dela, será que eu consigo uma forma de obtermos y em função de x? Pessoal, a essa pergunta tem todo um tópico da matemática, mas de equações diferenciais, que busca responder justamente isso. Ou seja, se eu te der essa equação diferencial, qual é a função original? Qual é a primitiva? Qual é lá a função que dá origem a essa equação diferencial? Em outras palavras, alguma coisa com essa cara aqui que tem essa derivada, pessoal, a hora que você consegue a função y em função de x, ela teria essa cara mais ou menos. Eu falo mais ou menos porque falta inserir ali um elemento chamado uma constante, mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque a gente não vai entrar aqui em detalhes relacionados a integrais. Me interessa mesmo, particularmente falando, caracterizar uma determinada expressão, uma determinada função, por meio da sua equação diferencial. E uma em especial, que é justamente a exponencial. Então, na verdade, a pergunta seria o seguinte, olha só, eu tenho a função, consigo a sua derivada de boa, tranquilo. Para muitos casos, na verdade, Para aqueles mais interessados, como eu falei, pode buscar um livro de cálculo e vai até ter, em várias situações, a função e sua derivada tabeladas. Inclusive, hoje em dia tem um conjunto muito grande, uma classe de funções extremamente extensas, cujas derivadas são muito bem conhecidas. Há técnicas para isso. O curso não é um curso de cálculo 1 completo, obviamente, longe disso, aliás, Eu só dei uma ideia aqui, que é justamente caracterizar uma função por meio dessa forma diferencial. Então, com isso aqui você pode obter, por exemplo, derivada de funções trigonométricas, de funções de modo geral, desde que essas funções sejam contínuas. Então, essa que é a ideia. Mas vem a pergunta,
Como é que eu consigo isso? Bom, para aqueles interessados, mais interessados, pode buscar uma literatura que fale sobre equações diferenciais, para ver com um tópico sensacional, muito legal mesmo. Mas aqui me interessa mesmo falar o seguinte, bom, e uma função exponencial? Como é que é a cara de uma função exponencial e sua forma diferencial, ou seja, derivada de uma função exponencial? Porque afinal de contas, gente, retomamos aqui um gráfico que eu coloquei na aula passada, que é justamente esse aqui. Ó. Observem bem que no caso de uma função exponencial, gente, observem bem, olha lá, ó, tá aqui, vamos começar aqui. Aqui é a derivada dela, né? Bom, a função exponencial, para começo de conversa, a função exponencial crescente, estritamente crescente. Né? Então você pode observar que na medida que eu vou percorrendo o domínio de x, olha só como é que funciona a derivada. Derivada, a inclinação vai aumentando. Ela vai ficando cada vez mais inclinada. Olha lá, ó. Vai ficando cada vez mais inclinada e mais inclinada. Ou seja, para uma função, pessoal, do tipo y é igual a e elevado a k vezes x, na verdade é uma função exponencial. O e aqui para nós é aquela base do logaritmo natural, número de Euler. K, gente, é uma constante qualquer. Nesse caso aqui, essa constante tem que ser positiva, porque a função é crescente. Se fosse um k negativo, ela seria decrescente. Que aí recai em situações, por exemplo, decaimento radioativo. Né? Tem várias aplicações. Aqui me interessa um crescimento exponencial. Pode ser um decaimento exponencial também. Mas nas equações que eu vou montar, na verdade o k ser positivo ou negativo, tanto faz. Não vai fazer diferença nenhuma. Só que no caso do k negativo, ela vai ser uma curva que é assintótica desse lado. Do lado de cá, ou seja, ela é decrescente. Aqui ela está crescente, assintótica do lado esquerdo. Né? Então, essa que é a ideia. Então, a função exponencial com essa k. Mas, de modo geral, inclusive, em várias situações, costuma aparecer uma zero aqui, ó. Uma zero e elevado a kx. O que é esse a zero, gente? É o valor inicial. É onde o x é igual a zero aqui. Se você substituir x igual a zero aqui, na verdade vai sobrar zero. Que é o valor inicial desse modelo exponencial. Normalmente muito falado em modelos populacionais. A população, né, de uma determinada, vamos dizer assim, uma população pode ser modelada, em geral, por uma população inicial, um dado momento inicial, e elevado a k vezes t. T está no lugar do x, que normalmente a gente avalia isso no tempo, numa linha temporal. Né? Com a população, a partir de uma população inicial, esse aqui é um P0, tá, gente? Ficou feio, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. A partir de uma população inicial, e elevado a kt. Normalmente k positivo, porque normalmente as populações tendem a crescer exponencialmente. Até fazendo jus àquela frase de Malthus, né? As populações crescem realmente em PG. Em PG, gente, significa que é um crescimento exponencial. Então, na verdade, são caracterizações bem clássicas das funções exponenciais. Mas como é que seria derivado dessa função? É essa coisa, né? Quer dizer, se eu pegar dy dx, qual é a cara dela? Pessoal, na verdade, o que acontece é que o poder de crescimento dessa curva é muito grande. Então, o que acontece é o seguinte, dy dx, ou seja, a derivada dessa função, vou mostrar para vocês que ela é diretamente proporcional ao valor de y. O que significa isso? Que quanto maior o valor de x, quanto maior o valor de y, quanto maior o valor de y, quanto mais gente pertencer a essa população, por assim dizer, ou quanto maior o valor de y, maior é a variação. Quer dizer, quanto mais em cima da curva você tiver, maior a inclinação dela. Daí o cara vai pensar, JR, mas há um momento que ela vai ficar vertical? Não, não fica vertical. Mas quanto mais lá em cima eu tiver, mais inclinada, mais próximo de uma vertical, pode-se dizer dessa maneira, ela vai estar. Ou seja, ela varia mais rapidamente para valores grandes de y. Então é diretamente proporcional ao valor de y. Que é mais ou menos o que ocorre hoje em dia, principalmente com essa ideia da disseminação, por exemplo, dessa doença chamada coronavírus, né? Ou da doença, que na verdade é o Covid-19, mas é o vírus, né? Espalhamento desse vírus. O que significa isso? Significa que quanto mais pessoas infectadas eu tiver, mais eu consigo espalhar a quantidade, a variação, a variabilidade, ou seja, quanto mais eu tenho gente infectada, maior é o número de pessoas infectadas que eu posso ter, maior é a variação. Por isso que muitas das vezes as simulações, vocês podem observar que em imagens
mostradas pela mídia, a curva de crescimento da população de pessoas infectadas se aproxima muito disso aqui. E é justamente esse é o ponto. Então, né, show de bola. Bom, meu objetivo é demonstrar que essa função tem como derivado uma coisa com essa cara. Não é muito simples, então vamos ter que precisar de espaço aqui e vamos iniciar, né? Alô, galera, é isso aí. Então, conforme nós discutimos agora há pouco, o objetivo disso aqui é demonstrar realmente que uma função que tem essa cara tem como equação diferencial dela dy dx uma constante vezes o y. Quer dizer, a variação dela é diretamente proporcional ao valor de y. Então, essa é a ideia. É óbvio, gente, que nós estabelecemos foi o seguinte. Uma equação diferencial, na verdade, fala o seguinte. Eu saí disso para conseguir isso aqui. Cuidado que eu estou fazendo o contrário. Na verdade, eu só estou dando, digamos, indícios de que isso aqui realmente, essa forma aqui, a resposta é realmente isso aqui. Fica a provar ou ficaria a cargo digamos, de um curso mais adequado, um curso de equações diferenciais, a demonstração, por exemplo, da unicidade. Quer dizer, seria essa forma a única, digamos, a única classe de soluções para essa equação diferencial. E isso aqui, pessoal, nós não temos como responder diante de, digamos, de um curso, uma videoaula como a nossa aqui. Na verdade, isso aqui é longe de ser um curso, seja de cálculo 1 mesmo, de equações diferenciais, longe disso. Então, na verdade, eu só gostaria de chegar num ponto agora há pouco, na verdade, eu fazer uma colocação a respeito de um gráfico. Tudo isso, na verdade, é para chegar agora nesse ápice, nesse clímax, por assim dizer, justamente num gráfico, que tem aparecido muito na mídia, como eu disse lá no início dessa exposição. Mas vamos lá. Então, o que nós queremos? Nós queremos achar a derivada, né? A forma diferencial dessa função. Bom, gente, o que eu fiz foi o seguinte. Obviamente, aqui eu tenho a razão incremental. Isso aqui é a razão incremental. Muitos chamam de razão incremental de Newton. E aí, lembremos que dy dx nada mais é do que o limite, né, quando esse ΔX tende a zero, de ΔY sobre ΔX. Então é isso. Então, na verdade, a ideia é pegar esse cara dessa forma e depois usar o limite lá, né? Mas nesse caso, eu fiz a do segundo grau, por exemplo, nesse caso, para estabelecer, são condições cujos artifícios são bem simples. Aqui é um pouco mais laborioso, mas bem interessante. Observe o seguinte, então. Galera, acompanha aqui. Nós temos ΔY sobre ΔX, essa forma aqui que nós já fizemos, né? Em alguns casos. Então vai ser A0 vezes E elevado a K, que multiplica X mais ΔX menos aqui A0, E elevado a KX. Gente, eu fiz nada mais, nada menos que substituir isso aqui, ó, né, na expressão, na função. Pronto. Só isso. Nada demais. Então, dividido por ΔX. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer distributivo aqui. Pessoal, em algumas situações aqui, eu vou omitir alguns passos, vou fazer de forma mais direta. Porque, de novo, aquela velha história. Algumas demonstrações eu fui omitindo. Muitas das demonstrações que aqui, né, eu talvez tenha omitido, vocês encontrariam facilmente algumas literaturas aí que eu até indiquei inicialmente. Mas, de modo geral, eu vou fazer grandes demonstrações, grandes colocações aqui, eu desenvolver isso com mais detalhes por causa do tamanho da lousa. Mas vamos lá, vamos embora ver até onde eu consigo com vocês aqui. Então, pessoal, coloquei A0 em evidência, olha lá, esse A0 em evidência, E elevado a KX mais K vezes ΔX menos E elevado a KX. Tá lá, ó, isso aqui. Tudo isso, pessoal, dividido por ΔX. Esse igual que ficou no
uma posição muito legal, então tá lá, então tá aí. Beleza. Pessoal, eu acho que todo mundo concorda aqui comigo que aqui eu tenho uma forma aditiva, eu tenho mais aqui. Então eu posso pegar esse cara e fazer o seguinte, A0 que multiplica, olha lá, E elevado a KX vezes E elevado a K delta X. Eu só usei propriedade de potência. Observe bem que no produto de potência de base iguais, você conserva a base e soma o expoente. Eu só fiz o contrário, né? Então, tranquilo. Eu só transformei essa, né, dessa forma. Menos E elevado a KX. Fechou? Tudo isso dividido por delta X. Continuamos aqui, em cima. Né? Vamos pegar aqui, ó. Então, delta Y sobre delta X é igual, né? Então, só continuando aqui. Delta Y sobre delta X é igual, olha lá, o A0. Observem bem que aqui, galera, ó, esse cara aparece aqui e aqui. Vou colocar ele em evidência. Então vai sobrar o quê? A0 vezes E elevado a KX, que multiplica E elevado, gente, a K vezes delta X. Como eu estou colocando em evidência, estou colocando esse cara em evidência, sobrou esse cara e aqui vai ficar 1, né? Então, menos 1 aqui. Dividido por delta X. Pronto. Pessoal, nitidamente, né, essa expressão aqui, olha lá, ó, isso aqui nada mais é do que o quê? O Y. Então, isso aqui, ó, é Y. Né? Tá lá. Só vocês olharem. Só estou, né, transcrevendo. Então, no final das contas, nós temos isso aqui, pessoal. Delta Y sobre delta X, que é igual a Y, valor de Y, vezes E elevado a K vezes delta X, menos 1, dividido por delta X. Observe bem que essa expressão aqui, gente, depende apenas do delta X. Né? Então, Y está aqui, beleza, o valor de Y. Agora, né, vamos aplicar aquilo que a gente chama de quê? Limite. Olha lá, ó, o que é o dy dx? Dy dx é o limite disso aqui. Exatamente dessa forma. Então, só substituir. Se essa coisa é igual a essa, substituir aqui, ó. Vai ficar limite com esse delta x tendendo a zero, de quê? De y vezes, olha lá, ó, e elevado a k vezes delta x menos 1 sobre esse delta x. Tá aí. Pessoal, esse y não faz parte do limite, que não varia de acordo, que aqui quem está variando é o delta x. Delta x é que está se aproximando de zero. Então eu vou passar esse y para fora do limite, não faz diferença nenhuma, e vou achar esse limite aqui. Mas para achar ele, eu vou fazer a seguinte proposta. Vou propor uma substituição de incógnita. O que eu vou propor, pessoal? Vou propor o seguinte. Vou propor para vocês fazer a seguinte substituição. Vou substituir E elevado, gente, a K delta X por uma outra letra. Eu vou escolher uma letra aqui, a letra T. Por que a letra T? Porque eu quero. Podia substituir qualquer outra letra. Mas observe bem, pessoal, que nesse caso aqui, note que quando eu faço essa substituição, quando esse delta x tende a zero, quando esse cara aqui vai para zero, aqui em cima fica zero. Então, E elevado a zero, não se esqueça que E é a base lá do logaritmo natural, é o número de Euler. Então, esse cara, quando o delta x tende a zero, esse resultado tende a 1. Então, T vai tender a 1. Então, eu vou fazer essa troca, porque ela vai ser interessante para a gente, para que a gente consiga determinar o valor desse limite aqui, pessoal. Esse limite é um pouco mais complicado. Por quê? Observe bem.
ele é um limite que a gente chama de forma indeterminada, porque, olha só, olha para isso aqui. Se ΔX vai para zero, isso aqui vai para 1. 1 menos 1 é zero. Então essa coisa vai para zero, aqui em cima no numerador. E aqui embaixo também é zero. Então, no final das contas, essa expressão vai ficar zero dividido por zero. No limite, com ΔX tendendo a zero. Zero dividido por zero é uma coisa indeterminada. Então, o motivo de eu ter que pegar e, vamos dizer, usar um artifício aqui. Né? Então, eu vou ter que usar esse artifício dessa substituição. Diante disso aqui tudo, e como nós já havíamos, digamos, estabelecido, falta de espaço, gente. Aqui o espaço, né, bem curtinho, mas aqui até que eu acho que está tudo ok. Bom, eu vou ter que conseguir o seguinte, eu vou ter que conseguir o valor de ΔX em função de t. Para isso, né, então vamos fazer o seguinte, vou deixar a nossa equação, a nossa função exponencial ali em cima, quietinha, vou deixar quietinha aqui em cima, o objetivo é isso aqui. Então, pessoal, eu vou continuar aquilo ali, ó, esse cara aqui, ó. Então, note ali que e elevado a k vezes ΔX é igual a t. Vou aplicar logaritmo dos dois lados dessa expressão. Vou colocar esse t aqui mais pequenininho. Por que eu vou aplicar logaritmo dos dois lados aqui? Porque eu quero descer essa coisa. Mas, pessoal, o logaritmo que eu vou aplicar aqui é aquele logaritmo natural. Por quê? Porque com o logaritmo natural, o resultado disso aqui, ó, é k vezes ΔX, propriedade dos logaritmos, que você pode buscar isso. Eu acho que a maioria de vocês que acompanham essa aula aqui deve ter essa noção. ΔX, então, pessoal, é igual ao logaritmo natural de t sobre k. Tá bom, então era isso que eu queria. Pessoal, substituindo então, agora eu vou voltar nessa expressão aqui, ó. Voltar nessa expressão. Nessa expressão aqui, dy dx é igual, ó, vou substituir, ó, no lugar desse cara aqui, eu vou colocar t. O y vem para fora, como eu falei para vocês, y vem para fora. Limite de quê? No lugar disso aqui, vem o t, menos 1, dividido pelo quê, gente? Pelo ΔX. Mas o ΔX é o quê? Logaritmo natural de t sobre k. Tá lá. Você dividir por uma fração, o que acontece com essa coisa, gente? Ela vem para cima, vai multiplicar pelo inverso. Ah, esqueci, né? Quando o ΔX tende a 0, o t tende a 1. Então agora aqui nós estamos analisando caso t seja igual a 1. Existe aquela pessoa que fala, JR, você trocou 6 por meia dúzia. E é verdade. Eu troquei 6 por meia dúzia. No fundo, de certo modo eu fiz isso. Mas me interessam as propriedades gráficas dessas duas funções, em cima e embaixo. Esse é o ponto. Beleza? Quando eu viro aqui, galera, esse k vai passar multiplicando essa expressão. Então o k vai vir aqui para fora. Para eu aproveitar espaço, de novo, vou ter que apagar aqui agora de novo, observe, né? Que você pode voltar o vídeo, se vocês quiserem. Então o vídeo ali, a videoaula bacana é isso, né? Eu não tenho que me preocupar mais com isso aqui agora. Mesmo a lousa sendo pequena, né? Você pode ir e vir com essa videoaula várias vezes até você passar por essas etapas aí. Mas, olha só, esse k, que é uma constante, que é essa constante aqui, ó, vai vir para cá multiplicando. Então, como vai multiplicar em k, não tem nada a ver com o meu limite, que o limite é de t tendendo a 1. Então, vai ficar k vezes y vezes o limite de quê, gente? De t menos 1 sobre o logaritmo natural de t. Com esse t tendendo a 1. Então tá aí. Agora, eu precisaria, de certo modo, de uma forma, né, de mostrar para vocês que no fundo, pessoal, essa criatura aqui, ó, qual o valor dessa coisa? Na verdade, o valor desse negócio é 1. O limite, esse limite é 1. De que maneira eu vou mostrar isso para vocês? Eu vou mostrar da seguinte forma. Vou lembrar para vocês aqui, pessoal, do gráfico de duas funções. Vou colocar aqui. Opa! De vez em quando eu faço isso aqui, gente. Opa, acho que saiu. Tá lá. Bom, como vocês podem ver, de novo, isso aqui atrapalha. Como atrapalha, o
que eu vou fazer? Vou fechar. Então, depois vocês podem pegar o vídeo e voltar nessa substituição, que ela é um pouquinho mais trabalhosa. Então eu vou ter que apagar esse pedaço aqui novamente, para que a gente possa acompanhar aqui. Então, vou abrir novamente e vou ter que apagar isso aqui. Então, tá lá. Ponto. Então, tá aí, moçada. Observa que o gráfico de uma logarítmica, essa curva aqui de vermelho, ó, que é o logaritmo de t. Essa daqui, pessoal, é justamente a de cima, t-1. Mas percebam, né, que as duas, pessoal, passam exatamente desse 1 aqui. Alguns alunos vão falar, eu precisaria de técnicas, às vezes, um pouquinho mais complicadas, e às vezes depende até mesmo de cálculo, técnicas ligadas à derivada, para provar que, na verdade, essas duas funções são tangentes, e são tangentes mesmo. Então nós temos isso aí, né? Bom, mas eu vou partir da premissa de que é razoável para nós acreditarmos nisso. A construção desses dois gráficos realmente passa exatamente nesse pontinho e as funções são realmente tangentes. Ou seja, só toca naquele ponto. Beleza. Mesmo que, eventualmente, ela fosse secante, de alguma maneira, ou seja, esse gráfico encontrasse com esse outro ponto, o que me interessa é a fronteira bem próxima a esse pontinho aqui, no 1, que é o t tende a 1. O t, olha lá, ó, t tende a 1. Mas, pessoal, com o t tendendo a 1, observe, com o t tendendo a 1, na verdade, as duas funções tendem a 0. Mas na proximidade das fronteiras aqui, de forma muito próxima mesmo. Os valores vão convergindo exatamente no mesmo ponto, com uma velocidade muito próximas. Na verdade, dá, pelo menos assim, em termos, digamos, não de forma sofisticada, talvez aplicar L'Hopital aqui, para quem sabe, ou quem já viu o cálculo 1, aplicar L'Hopital resolve isso em segundos. Mas dá bons indícios de que, na verdade, essas duas funções convergem exatamente para o mesmo valor, em cima e embaixo, digamos, mais ou menos com a mesma velocidade, indicando para a gente, pessoal, que esse limite aqui vai ser exatamente igual a 1. No final das contas, se você dividir, por exemplo, vamos supor que você pega um valor um pouquinho maior do que 1, 1,01, então você pega dois valores muito próximos, divide um pelo outro, vai dar próximo de 1. Se você pegar valores menores do que 1, por exemplo, 0,99, 0,99 menos 1 e logaritmo de 0,99. Quando você aplica os resultados, o resultado vai dar muito próximo, uma coisa dividida, uma coisa muito pertinho da outra, dividido por outra, muito pertinho da outra, no final o resultado vai dar muito próximo de 1. Quanto mais perto de 1 vai chegando, você divide valores muito próximo, no final vai convergir para onde? Vai convergir para 1. Essa é que é a ideia, no final das contas, essa ideia de limite. Então, esse resultado aqui, pessoal, é 1, mostrando para a gente, de modo não muito preciso, não muito, digamos, formal, mas que dy dx, ou seja, essa diferencial é diretamente proporcional a y. Então, essa daqui. Aí você pode falar, até, então, dada essa equação diferencial, a resposta para ela, a única resposta para ela, de acordo com o valor de k, é aquela lá? A resposta é sim. É a única classe de soluções para essa equação diferencial. Para quem depois, no momento, depende desse deleite aí de poder fazer um curso de equações diferenciais, vai ver quais são os casos mais estudados lá por conta de duas coisas. Crescimento exponencial, que eu coloquei aqui para vocês, olha lá, ó, que é o crescimento exponencial. Quer dizer, nós temos aqui a função exponencial, e na medida que você vai pegando valores maiores que y, essa curva vai o quê? Vai crescendo, gente. Vamos dizer, o nível de crescimento dela é proporcional ao valor de y. Quanto mais em cima você tiver, maior é a inclinação da curva, que é justamente essa reta. O que é essa reta, gente? O que é, digamos, essa derivada? Essa derivada, gente, vamos pegar aqui, olha só, vou voltar. Opa, foi demais. Vamos pegar essa daqui, ó. Vamos pegar esse casinho aqui. Observe bem. Vamos pegar essa daqui. Essa daqui, pessoal, ela toca o eixo X aqui. Vamos supor que você tem aqui, ó, esse ângulo θ. O que é a derivada? Nesse pontinho aqui. Nesse pontinho, gente, a derivada é a tangente dy dx aqui, ó. Nesse pontinho. Cuidado que nesse ponto.
para um ponto qualquer no domínio da função x é dado por essa expressão, mas nesse ponto em especial, dy dx é exatamente a tangente desse ângulo θ. Ele dá o quê? A inclinação da reta. E essa expressão está nos dizendo o quê? Está nos dizendo que quanto maior o valor de y, maior é a declividade dessa função. Então, dy dx. Então essa aqui é a ideia do crescimento exponencial. Em outros instantes, isso para cá positivo. Então, a exponencial é crescente. Em situações em que cai negativo, a exponencial é decrescente. Aí você tem situações, por exemplo, como decaimento radioativo, que é muito comum. A gente fala bastante sobre isso em algumas situações temáticas, até mesmo no ensino básico. Bom, eu peguei esses dados aqui, gente, de modelagens. Aliás, minto, deixa eu refazer minha frase. Eu peguei esses dados de azul, e esses dados de azul aqui é o número de casos do coronavírus no Brasil. Com t igual a 0 aqui, gente, esse t igual a 0 é do dia 3 de março. Os primeiros registros, houveram registros um pouquinho antes, tá? Eu peguei a partir do dia 3 de março. A curva teve uma tendência de maior estabilidade. Então foram pontos escolhidos para que desse esse modelagem. Então significa que se eu pegar para um tempo muito longo, pode ser que essa curva mude um pouco a declividade? Sim, que é o que se espera, inclusive. Afinal de contas, o nosso isolamento quer, na verdade, fazer com que haja um modelo de achatamento de curva. Ou seja, o nível de declividade da curva, que é muito crescente, passa a crescer mais lentamente e, no final das contas, na verdade, que haja uma inversão de crescimento. O que nós esperamos, e que se Deus quiser vai acontecer, é que, na verdade, começa a crescer muito rápido, que a gente quer fazer um achatamento da curva e, eventualmente, mudar a tendência de crescimento. Na verdade, o que nós queremos fazer isso aqui. E até mesmo esperar crescer isso aqui demais. Que é um assunto aí que tem sido comentado, bastante comentado na mídia. Mas então eu peguei, gente, 18 medições a partir do dia 3 de março. Observem, é o de azul. E eu, talvez um pouco por preguiça, vocês me perdoem, eu podia ter usado algum outro programa, algum outro software, mas usei o Excel. O Excel trouxe essa modelagem aqui. Justamente essa modelagem aqui, com esses valores, esses parâmetros. Observem que aqui, ó, a função que eu acabei de apagar ali, y, na verdade, y, número de pessoas com a Covid-19, então, na verdade, é dado por A0, que é esse coeficiente aqui, calculado no modelo, e elevado a K vezes X. Gente, o A0, na verdade, é a quantidade inicial de pacientes. Aí você fala, TR, A0 ali está dando 3,6 aproximadamente. Deu 3,59. Cuidado que é um modelo, é uma modelagem. Não existe 3,6 pacientes, obviamente. Tá? Quem quiser buscar lá, se não me engano, está mais para 3 ou mais para 4. Eu não lembro exatamente qual o valor aqui de cabeça. E a taxa de crescimento na base exponencial, gente, é de 0,3212. Na base exponencial da base logarítmica neperiana, a taxa é de 32,12%. Tá vendo? Então, essa é a modelagem com Excel. Tá? Existem várias maneiras de chegar a esses resultados. Tá? Não é o único. Tem alguns melhores, outros melhores, outros não tão bons assim. Mas, de modo geral, eles são bem parecidos. O Excel não deve usar uma programação ruim, ele é um programa de programação fechada, ele não é de programação aberta, então eu não tenho acesso ao modelo de programação que eles utilizam para essa regressão. E aí vocês me perdoem, uma preguiça, não foi por preguiça mesmo, porque o Excel é bem intuitivo, podia ter usado outro, mas por falta também de tempo, né, gente? Estou isolado, estou aqui em casa com a minha família, então optei por essa saída mais prática. Tranquilo? Então o objetivo é justamente esse. Então, quer dizer, quanto mais casos eu vou tendo, maior seria a chance, digamos, de contaminação. Então, o motivo desse isolamento é a busca justamente por melhoria desses coeficientes. Principalmente, gente, a mudança desse coeficiente aqui. O que nós queremos ao longo do tempo é modificar o nível de transmissibilidade, que isso aqui dá justamente o grau de transmissibilidade. Quanto maior o valor de K,
mais agressivo é o grau de contaminação decorrente dessa doença. Então, a busca agora é entender matematicamente o comportamento desse cara, principalmente. Então, tá aí. O objetivo final, eu vou fazer uma outra videoaula falando sobre a modelagem exponencial, mas com equações com funções, equações funcionais. Que é bem bacana também, serve de forma bem legal, principalmente para quem vai fazer a Olimpíada de Matemática. Então, falou, moçada, é isso aí, espero que tenham gostado.